financeira da sua igreja. Vamos então ler a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 11, eu quero ler até o verso 13, que diz assim: Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, repita comigo, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos ler juntos agora, verso 12, na tela aqui conosco da NVI. Diz assim: Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Muito bem. O texto da palavra de Deus fala sobre o objetivo da Escritura Sagrada. O alvo da Escritura é penetrar em profundidade do coração do homem e remover tudo que não deve estar. E para isso ela vai no profundo da alma. Não há uma área do coração do homem que a palavra de Deus não alcance. Para entendermos melhor a respeito disso, eu vou fazer algumas citações a respeito do que é a palavra de Deus, é claro. E a palavra de Deus, meus irmãos, a Escritura Sagrada, ela é, pela própria Escritura, o livro dos séculos, e nós teríamos textos para ler a respeito disso. A voz do Senhor, no sentido da Escritura, ecoa por centenas e milhares de anos. E ela é alimento para a alma. Na própria Escritura, você vai encontrar textos que vão declarar que ela é inspirada por Deus e por isso é tão preciosa. Também ela revela os preceitos do coração, conforme acabamos de ler, pois ela penetra ao profundo da alma e traz discernimento sobre as intenções do coração. E ela também é gravada no coração dos homens, fazendo com que os homens possam seguir os preceitos do Senhor. A palavra de Deus, ela é luz nas trevas. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 119, verso 105, nós vemos que a palavra de Deus, ela é luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, ela tanto me mostra aonde eu estou pisando, aonde eu estou, lâmpada para os pés, luz para o caminho, ela me dá visão do caminho que eu devo trilhar. Tudo isso é Escritura. E o que nós estamos buscando agora, exatamente agora, nessa série, é justamente, aí tem, dentre outras nomenclaturas da Escritura, ela é chama devoradora, ela é martelo que despedaça, ela é poder para a salvação, ela é arma defensiva, conforme estamos ouvindo, e finalmente o texto de Efésios, capítulo 6, verso 17. E, conforme o texto de Hebreus, ela é sonda, ela vai ao profundo do ser humano e ela tem o objetivo, revelar as intenções do coração. E eu gostaria de observar agora com você, eu vou só citar o texto de Efésios 6, né? Já lemos bastante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
é claro, eu acredito que vai chegar o dia que eu vou abordar isso, talvez ainda nessa série, esse trecho quando diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto está dizendo que a espada, que a palavra de Deus, ela é utilizada pelo Espírito Santo. Isso aí já está claro para nós nos evangelhos, quando nós observamos, por exemplo, Jesus veio, ele teve seu ministério, ele realizou a obra, mas ele partiu e foi para a glória, ele subiu aos céus. Quem substituiu Jesus? O Espírito Santo. E aos discípulos foi ordenado pregar o Evangelho. E ao pregar o Evangelho, esse Evangelho salvaria as pessoas. Mas como é que salva? O Evangelho é pregado pelos discípulos, as pessoas ouvem a pregação, mas quem atua na vida da pessoa, fazendo com que aquela palavra seja aplicada, é o Espírito Santo. E daí vem, é claro, a aplicação do entendimento de Efésios 6, verso 17, a espada do Espírito. Como assim? O Espírito Santo utiliza da palavra de Deus para alcançar o alvo do Senhor. Eu quero recordar a você, o Evangelho de João declara que o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok, gente? Mas ele convencerá por si mesmo? Sim ou não? Não. Ele não convencerá por si mesmo. Que isso, pastor? Mas a Bíblia diz, não, irmão, faça a soma. Os discípulos pregam, mas essa palavra pregada, ela vai aos ouvidos, mas quem vai atuar aplicando essa palavra na vida das pessoas é o Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, eu vou abrir um parênteses rápido aqui, né? Estou lendo o Apocalipse atualmente com a família e nós já passamos exatamente esse trecho. Haverá um tempo, e isso no escrito do Apocalipse tem um tempo que o Espírito Santo é retirado da terra. Imagine as pessoas continuarem crendo ou querendo crer sem o auxílio do Espírito Santo. Há uma linha escatológica, por exemplo, que crê que a igreja não estará mais na terra nesse momento. E que é como que Deus dando uma última oportunidade àqueles que perseverarão na fé. E que não eram, então, os que perseveravam antes. Isso na linguagem de quem crê dessa forma. Não é que eu creio assim, tá, irmãos? Estou só explicando que é uma linha teológica. E a pergunta é, como continuarão a perseverar agora que acordaram, se o Espírito Santo não estará mais? Aí vem o porquê que nós temos estudado a doutrina do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, não há como crer na obra de Cristo. Eu costumo dizer assim, o Pai planejou, o Filho cumpriu o plano, mas o Espírito Santo é que nos leva a entender e crer em toda essa realidade. Então, primeiro, o Pai planejou, o Filho veio, e depois que o Filho partiu, a obra do Senhor agora prospera por meio do agir do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não age se não houver o ecoar da Escritura. Por isso que temos que viver a fé e pregar a fé. É dessa forma que o Espírito Santo convence as pessoas. Não existe salvação sem o Evangelho de Cristo. E, é claro, em outras palavras, nós podemos compreender que a espada do Espírito aqui é a palavra de Deus, e esta palavra na mão do crente, ao proferir a palavra, ao pregar o Evangelho a toda criatura, essa palavra se tornará instrumento nas mãos do Espírito Santo para aplicá-la. Agora, nesse texto especificamente está falando sobre o crente ser abençoado, protegido com a armadura de Deus. Verso 13, tomai também
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, como que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, contribuirá para que eu permaneça no dia mau, ou após o dia mau? No dia mau, e tendo se encerrado o dia mau, eu ainda ficarei firme. Como isso acontecerá? E eu quero hoje, mais uma vez, observar um exemplo de como funciona isso na prática da vida cristã. Pense, eu quero retomar aquele raciocínio de domingo, onde uma espada não tem uma forma só de utilizar. Alguém pode utilizá-la na batalha levantando aí e abatendo o inimigo, ou de lado esquerdo ou direito, ou de baixo para cima, aonde houver uma abertura na batalha, essa pessoa que tem uma espada vai utilizar. Se o texto está falando da Escritura, e está falando da Escritura, isso significa que a Escritura precisa ser aplicada conforme a necessidade, para que eu seja abençoado com ela e então possa prosperar no caminho. Vamos relembrar o que falamos domingo? Domingo, quando nós abordamos isso, foi baseado na tentação de Jesus no deserto. Como é que Jesus permaneceu inabalável ali? Ele não se abalou, ele não caiu na tentação. Ele não caiu por quê? Porque ele declarou a seguinte palavra: está escrito. Quais foram as palavras de Satanás? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha acabado de terminar de jejuar 40 dias e estava com fome. O entendimento do texto diz que naquela necessidade Satanás busca mostrar que ele não estava sendo amparado por Deus, sendo ele Filho de Deus. Seria mais ou menos você jejuar bastante e no final não ver resultado, no sentido que você permanece com fome. Você terminou de buscar Deus e nada aconteceu. O texto, aliás, mostra claramente, irmãos, Jesus teve fome. E é nessa hora que ecoa a voz de Satanás. E Jesus lidar com a voz de Satanás, respondendo com a voz de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, domingo, nós lemos aonde está escrito essa passagem. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, se eu não me engano, versículo de 1 a 3, que nós lemos. E nessa passagem, especificamente, o Senhor está falando sobre o que ele fez no meio do povo. Toda a escassez que aconteceu, a falta de pão, foi de propósito, com o objetivo de ensinar o povo que eles dependiam não do pão para comer, mas da palavra do Senhor. Eles receberam maná, receberam carne, receberam água, mas a partir da voz do Senhor que ecoou e ordenou. Em um momento o Senhor mandou bater na pedra, em outro momento o Senhor ordenou para que fosse ordenado a pedra e saiu água. Em outro momento ele fez com que o maná caísse durante todos os 40 anos. Eles foram alimentados com o maná. Irmão, só se encerrou o maná depois que eles entraram na terra de Canaã e agora tinham alimento. O Senhor manteve o povo de Israel no deserto. Note, manter um povo no meio da abundância é uma coisa, mas no meio do sol quente do deserto é outra. E não foi 40 dias, foi 40 anos. É por isso que quando Jesus, ele declarou diante da fé de um centurião, lembra daquele centurião que chegou pedindo que Jesus fosse curar o seu servo, que era como um filho? E Jesus disse: eu vou lá. E então ele disse: não, Senhor, porque eu sou pessoa de autoridade. Se eu digo a este faz, ele faz. Se eu digo vem, ele vem.
Se eu digo ao meu servo, faz isso, ele faz. E da mesma forma, se o Senhor ordenar, o meu servo será curado. Aí quando Jesus diz assim, olha, nem Israel vi tanta fé. Quando ele diz nem Israel, porque Israel tinha estrutura de história de milagre e de manifestação de Deus e da própria palavra de Deus entregue a eles para gerar fé genuína. E ali diante dele ele viu uma pessoa que não tinha essa história de vida, gerados por Deus como o povo de Israel, gerados na fé como o povo de Israel, com história para ler e para contar. E ele tinha aquela fé extraordinária de que se ele, pobre centurião, necessitado de Deus, ele ordenava e as pessoas obedeciam, quanto mais se o Senhor ordenar. É a frase que Jesus declara em seguida. Nem em Israel eu vi tanta fé. Essa expressão, nem Israel, é porque Israel tem estrutura para crer, historicamente, palavra e milagres na sua história. Meus irmãos, em outras palavras, a espada na mão do crente é que ele precisa compreender que contra Satanás ele não vai utilizar o seu próprio entendimento. Ele não vai utilizar o que ele bem entende, mas vai utilizar o que ele crê da Escritura Sagrada. É a palavra de Deus que vai bater nas obras das trevas. E agora, o que é que Jesus estava dizendo? Vamos recapitular isso. O que é que ele estava dizendo para Satanás quando ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem? Ele estava dizendo, eu não sou movido pelo pão, mas sim pela palavra de Deus. É o que todos nós precisamos. Se você está triste, meu irmão, porque você não tem pão para comer, se você está triste porque você não tem algo material que você gostaria de ter, você está vendo o nível da sua fé. Você precisa tirar os olhos das coisas e pôr os olhos no Senhor, que tem palavra para ordenar e ser feito. E sua vida tem que estar firmada nele, não porque ele vai ordenar e vai te dar, mas porque é dele que todas as coisas fluem. E sem ele nada você pode fazer. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Diga amém. Agora, qual é a mensagem de hoje? Eu quero ver aqui com você e que isso, meus irmãos, se transforme em algo tão forte que quando você pegar a palavra de Deus, você lembre disso que vai ser pregado hoje aqui. Abra sua Bíblia no texto de Mateus 16. E aí eu quero aqui montar um ambiente na leitura desse texto para você compreender o que acontece quando você lê a Bíblia. Entenda. Quando você lê aí, quando você abre, Mateus 16, nós vamos ler a partir do verso 15. Vamos ler a partir do verso 14. Veja bem, o texto da palavra de Deus, que nós lemos em Hebreus, diz que a palavra de Deus vai no profundo do homem. Note aqui, irmãos, ó, antes de lermos, pode já encontrou o amém, olha para mim agora. Olha só, quando você está no campo de batalha, quando você está lutando contra Satanás, o que é que acontece? Conforme for a estrutura do seu coração, ele já venceu. Se o seu coração for soberbo, já venceu. É fácil, ele vai derrubar você fácil. Se você tem entendimento errado sobre as coisas, ele já venceu, a batalha já vencida. Tem nem espada na mão. Lembra domingo nós falamos aqui? Nós todos temos que proferir o está escrito. Mas como proferir está escrito? Se a pessoa mesmo diz assim, irmãos, não é pouca gente não, principalmente no nosso tempo agora, que a vida é corridíssima e a pessoa não tem tempo para nada. Isso é a linguagem de quem diz, eu preciso da palavra de Deus, sem ela eu não tenho como.
E todo mundo tem que cumprir o caminho da Escritura. Como assim? Jesus proferiu um texto que estava em Deuteronômio 8. Mas e aqueles que não leram nunca Deuteronômio? Como dirá está escrito? A pessoa está lá e ela está vivendo a experiência. Sou fiel, está uma bênção, mas eu não tenho pão para comer. Você acha que não está arriscado vir uma obra das trevas, uma seta maligna? Lembra do que é seta maligna? Um dardo inflamado das trevas, lançado para fazer a pessoa desandar. Nessa hora, como que vai dizer está escrito se nunca leu Deuteronômio? E aí eu digo a você, meu irmão, isso não tem como. Uma vez eu fui para a ordenação de um seminarista ao ministério. Na verdade não era ordenação, né? Era a sabatina. Meus irmãos, não tinha como ordenar aquele seminarista, não tinha como. Não era possível ordenar. Na hora que fizeram a pergunta para ele, quem é Satanás? Fale na Bíblia. Irmãos, eu sinceramente, eu saí de lá escandalizado, assustado. Ainda bem que eu estava sentado para não cair. Porque eu teria caído, tinha desmaiado, passado mal, né? Porque eu nunca pensei em ouvir de um seminarista a seguinte frase. Ih, rapaz, agora você me pegou. E o homem começou a se tremer todinho pegando a Bíblia. E ele não falou na Bíblia quem era Satanás. Irmãos, ali já podia encerrar a ordenação. Ele vai ensinar o quê? E de fato, infelizmente, ele foi ordenado, hoje, atualmente, não está mais no ministério nem com casamento. Esse é o tipo de ordenação que, se depender de mim, não vai ter ordenação. Não vai ter ordenação. Na época, eu estava como ouvinte, não era nem ordenado ao ministério ainda, eu era seminarista, eu estava lá como ouvinte. Não podia nem fazer pergunta direito, porque era só os pastores, a igreja muito tradicional da nossa denominação. Ele era mais velho que eu no seminário 1 ano, e eu fui lá prestigiar. Irmãos, deu vergonha. Como que vai ensinar a igreja? Se ele não sabe nem, mas estava nervoso. E meu irmão, peraí, mas não tem para onde correr isso aí não. Isso aí é o beabá. Até os seus filhos pequenininhos devem saber quem é. Né, o diabo. Quem é o diabo? O menino já sabe. Nem que ele diga que é aquele de chifre, tem um rabinho. Né? Do jeito dele, ele vai dizer, nem tem isso, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. E aí o resultado veio anos depois. Aquele pastor ordenou ele mesmo assim, não naquele dia, mas ordenou depois e deu no que deu. Então, por que isso é assim? Porque todo crente tem que saber. Tem que saber. É movido nessa experiência, meus irmãos, que é um período da igreja, que uma pessoa ser batizada, ela tinha que saber tantos textos de cabeça. Tem períodos da história da igreja que a pessoa que ia ser batizada, ela tinha que saber salmos e salmos, declarando os salmos. Pessoa para ser batizada. Agora, de onde vem esse mover? Esse mover vem de que, se a palavra de Deus é espada na vida do crente, e essa espada, ela é baseada na utilização conforme a necessidade, se não tem conhecimento dela, será alvo fácil. Em outras palavras, meu irmão, tem muita gente desviado, que era uma questão de tempo para se desviar. Por quê? Porque não tem estrutura para aguentar um dia no ringue. E eu digo, a batalha, só está na batalha quem está no propósito do Senhor. Lembra do que nós falamos aqui na quarta-feira? Se você não está na batalha, e quem não está na batalha, quem não está em Cristo, quem não está servindo ao Senhor genuinamente. A pessoa está só o corpo na igreja, ela só ouve as pregações, acha legal, mas ela não vive a fé no dia a dia. Quem é que vive a fé? Quem está orando a Deus, crendo que Deus está com ele e ele está com Deus,
e está observando a própria vida, porque serve ao Senhor e tem os seus olhos fitos na obra do Senhor 24 horas por dia. E que obra é essa, pastor? Aonde você vai tem alguém que não é salvo. É esse o campo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, que o Senhor Deus nos abençoe e tenhamos essa percepção que eu acabei de dizer aqui, que eu ainda nem li o texto, né? Vamos lá, rapidinho. Versículo 14. Eles responderam, capítulo 16, verso 14, eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Aliás, vamos ler para o verso 13, desculpa, irmãos. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, e alguns outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: Senhor, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e você proibir na terra, o que você proibir na terra será proibido no céu, e quem permitir na terra, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Aí agora, veja bem aí, antes de continuar. Qual é o ambiente aqui? Jesus pergunta o que é que o povo diz, e eles falam a listagem. Logo em seguida, agora Jesus pergunta aos discípulos: e vocês, que dizem que eu sou? A resposta, irmão, seria o que estava no coração, certo? Vamos relembrar aqui uma coisa. Eles estavam junto de quem? Os discípulos. Estavam junto do Verbo vivo. O Verbo vivo é o quê? A palavra. Eles estavam com a palavra encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu comecei aqui falando que Deus grave no seu coração. Toda vez que você pegar a Bíblia, você lembre desse texto. O que é que vai acontecer quando você abre a Bíblia? Quando você abrir a Bíblia, dependendo do que você está lendo, vai ser feita uma pergunta. Primeiro você vai ouvir o que aconteceu naquele tempo. Mas logo em seguida vai ser como que uma pergunta. E você, o que crê sobre isso? Lembra daquele período que você lê um texto e você diz: eu não creio nisso não, isso aqui é complicado. Não, quem consegue fazer isso aqui? Você olhou até por lado, será que ninguém está ouvindo o que eu estou falando? Né? Nessa hora aí, o que está vindo à tona, sabe o que é? O seu coração, muitas vezes endurecido. E diante da palavra lida, ele é desafiado e é revelado a você mesmo. E você, o que é que você crê sobre isso? E aí Pedro, como que dizendo por todos, ele declarou que Jesus era o Messias, o esperado das nações, ou da nação de Israel especificamente. Muito bem. E aí, depois que Jesus fala, finaliza, ele diz: olha, não fale a ninguém a respeito disso. Pastor, o senhor forçou uma barra agora. Não. É a mais pura realidade. Quando Jesus diz assim: não digam a ninguém o que foi revelado aqui, irmãos, está claro e evidente o que acontece não
poucas vezes você lê a Bíblia e entende, e tem outro do lado que lê a mesma coisa e não vê nada. Quantos aqui já viram isso? Quantos já viram isso? A pessoa lê e não entende nada. É claro, Jesus estava falando isso aqui para os discípulos porque era o ano inaugural, provavelmente. Ele ainda estava de forma, vamos dizer assim, tímida, se manifestando. Não era para ser um alarde total. O segundo ano e o terceiro, sim, mas o primeiro foi discreto. Foi um período que Jesus disse muito assim: não diga a ninguém que quem te fez isso, vá e não peques mais. Ou seja, olha, fique aí e receba a sua bênção. Não saia falando para todo mundo. É chamado ano inaugural. Irmãos, quando nós estamos lendo a Escritura, nós estamos diante desse acontecimento. O nosso coração será revelado. Isso se você está buscando a Deus. Vai vir um confronto. A pessoa lê lá que foi engolido pelo peixe, mas será possível? E que peixe é esse? Aí você está sendo confrontado. Você já imaginou você lendo Filipenses 2? E você tem o sonho de ser um líder de peso. E aí você lê lá que líder de peso é quem se esvaziou de tudo e assumiu o cargo mais baixo ao ponto de ser homem. E ali naquela hora, opa, peraí, mas Jesus foi exaltado sobre todo o nome, sendo o menor? Nessa hora, quem é altivo, soberbo, que quer aparecer para os homens é quebrado. E o que está acontecendo ali? A palavra de Deus está indo, dividindo juntas e medulas, e está discernindo a intenção do coração. Por que vencerá na batalha? Porque a palavra de Deus fez a sondagem e trouxe à tona o coração. E é nessa hora que tem que haver arrependimento. É nessa hora que tem que haver choro. É nessa hora que eu tenho que me arrepender e me sujeitar à Escritura. Meus irmãos, quão difícil é. Lembra quando os discípulos disseram para Jesus: quem pode viver tal coisa? Quando Jesus disse, quando Jesus fala sobre o casamento, quando Jesus fala sobre, por exemplo, os ricos entrarem no reino dos céus, e os discípulos ficam em crise, mas Senhor, nós largamos tudo para te seguir. E Jesus profere e dá uma palavra a eles. Irmãos, em inúmeros textos, os discípulos expõem o coração e Jesus corrige. Agora eu quero dizer para você que em nome de Jesus, o Espírito Santo, grave isso aí no seu coração. Quando você lê a palavra e tem questionamento, ao invés de você sentir que está ali errando, você está sendo abençoado, porque diante da Escritura você está vendo como seu coração é. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar o quebrantamento, porque eu não consigo acreditar no que está escrito. Meu coração luta contra. Continuando para encerrar, olha o que acontece logo em seguida. Nós estamos falando que esse texto revela o episódio que deve abençoar as nossas vidas quando estamos com a espada do Espírito. Veja bem, pastor, mas a espada não está na mão da pessoa que está lutando na batalha. Vamos lembrar aí, irmãos. Você está lutando na batalha contra Satanás. Eu citei aqui domingo. Essa espada, ela vai penetrar o profundo do coração do homem. E ela vai discernir a intenção do coração. E ela vai te fazer apto para enfrentar Satanás. O que nos faz vencer? Porque o problema todo é a pessoa achar que a espada é uma arma mesmo. Ah, pastor, é só levantar e dar no diabo. Não, irmãos, é a palavra de Deus. Para você usar ela, você tem que conhecê-la. E aonde ela é aplicada primeiro, antes de eu falar ela? No meu coração. Então, no meu coração, ela é aplicada e ela vai corrigir o interior.
e isso me fará apto para enfrentar Satanás. Então, vamos finalizar lendo aí. Versículo 21, capítulo 16. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir a Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e ao terceiro dia serei ressuscitado. Então, Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Olha só as palavras de Pedro. Verso 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um homem pensa e não como Deus pensa. Meu Deus do céu. Meu Deus. Esse final aqui, irmãos, ó. Porque você está pensando como um homem, um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí vem aquele pensamento, pastor, aquela pergunta que todo mundo faz: pastor, Pedro estava possesso aqui, estava ou não estava? Estava, pastor, estava possesso. Eu não sei por que tem tanta gente que implica com isso. Tem que deixar Pedro possesso aqui nesse texto. Irmãos, o texto mesmo responde. Jesus aqui está falando sobre o pensamento de Satanás que estava manifesto na mente de Pedro. Tanto é que o texto diz, ó: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para me fazer tropeçar. Pois está pensando como um ser humano, aqui é Pedro, falando para Pedro. Você está pensando, Pedro, como um pensamento do ser humano e não como Deus pensa. Meu irmão, em nome de Jesus, levante sua Bíblia aí. Levante sua Bíblia. Se não tem a Bíblia, tem o celular, eu vou deixar hoje. Pode levantar o celular, tá? Na próxima vez você traz a Bíblia. Pode levantar mesmo, sério. Você tem aí o pensamento de Deus. Diga: eu tenho o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é a Escritura Sagrada. Muito bem, meu irmão. Diga glória a Deus aí. Glória a Deus. O que é que aconteceu aqui nesse texto? Pedro tinha acabado de falar que Jesus era o Messias. Opa, Jesus é o Messias. Nós esperamos muito tempo. Muito tempo nós esperamos. Não vai morrer não. Deus certamente vai nos conceder o Senhor vivo. Nós queremos o Senhor vivo. E aí, meus irmãos, você vai lembrar do pensamento de Pedro. Ele era de uma linha onde havia a crença de que Deus traria o descendente de Davi, que seria como Davi, de forma tal que na hora que vão prender Jesus, o que Pedro faz? Ele pega uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ali vem uma linhazinha do Zelote, que influenciaram provavelmente Pedro. O que eu quero dizer? Se eu acabei de receber a revelação que eu estou diante do Messias, e aí esse homem que é o Messias, que nós esperávamos, e que certamente nos libertará dos romanos, ele disse que agora vai morrer. Não, vai morrer não, vai permanecer. Fica conosco, Senhor. Você acha que não? Meu irmão, se põe no lugar de Pedro, se põe lá no lugar dele, e aí você ouve que esse Messias revelado, logo em seguida, ele começa a dizer que vai morrer. Ainda que diz que ressuscitaria. E aí ele começa a contestar: não, Senhor, Deus vai livrar o Senhor disso. Meus irmãos, logo em seguida, Jesus trata aquele pensamento como pensamento de Satanás. Por quê? Porque o que ele estava proferindo era um pensamento que batia de frente com o pensamento de Deus. O pensamento de Deus era a profecia revelada de que o Messias seria o sacrifício por cada um de nós.
Portanto, foi o próprio Deus que planejou a sua morte, e morte salvífica para nós todos. Portanto, qualquer um que ficasse na frente tentando impedir seria semelhante ao quê? Satanás, no seu pensamento. Qual é o pensamento de Satanás? Por que aqui o texto fala pensamento de Satanás? E ele diz, pensa como homem. Aqui Jesus está se referindo ao homem Adão, ao homem representado por Adão e Eva. Adão e Eva só pensaram em quem, irmãos, na hora de comer o fruto? Só pensaram neles mesmos. Serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E é nessa hora que Jesus revela, olha, quando eles ouviram Satanás, esse pensamento de Satanás vem por gerações, manter a própria vida, tudo em prol da própria vida. Por isso que o pensamento exposto de Pedro é o pensamento de Satanás, que levou Adão à queda, mas o Filho veio cumprir a palavra de Deus, que o Filho vem e ele renuncia à própria vida pelos outros, indo em rota contrária a Adão. Eu quero com isso dizer para você, meu irmão, quando você se senta para ler a palavra de Deus, vai acontecer isso aqui que nós acabamos de ver na Escritura. Conforme o que você pensa é oriundo de Adão, vai ser confrontado com a Escritura, e é nessa hora que Deus está preparando você para ser instrumento nessa geração, porque senão será levado por todo vento de doutrina, porque senão será levado por tantos que vão influenciar no colégio, na universidade, aonde quer que seja. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus deseja quebrantar o seu coração. Então você deve se debruçar sobre a Escritura Sagrada. Quando você lê a Escritura vai bater de frente com seu pensamento, e os pensamentos de Satanás serão expelidos. E então, o que aconteceu com Pedro depois disso? Pedro volta para a linha do Senhor, e ele se submete ao pensamento do Senhor. E o último momento de confronto foi a reconciliação de Pedro depois de ter se desviado. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor, tu sabes todas as coisas, então apacenta os meus cordeiros. 3 vezes Deus deu essa palavra, como que batendo nas 3 vezes que ele repudiou o Senhor e o traiu. Eu quero aqui declarar, em nome de Jesus, meu irmão, assim como Pedro foi confrontado, se tornou o homem de Deus que ele foi, assim como Deus usou Pedro com o coração acertado com a palavra de Deus, aonde ele ministrou o seu primeiro sermão, e aproximadamente 3.000 almas se converteram. Deus deseja fazer conosco isso, mas para chegar lá, Cristo precisa sentar comigo por meio da sua palavra e confrontar o meu coração e quebrar o que tem que ser quebrado em mim. Pastor, eu conheço tanta gente que nada acontece, pastor. Eu conheço tanta gente que está há tantos anos e bate no peito dizendo que ele é assim, vai morrer assim. Eu vou dizer para você por quê. Muitos de nós sentam para ler a Bíblia, lê um versículo, um capítulo. Lê o que dá. E eu digo, não dá tempo de haver confronto. Quer ter confronto? Você tem que buscar na palavra como quem está com sede e fome. Você precisa ler dizendo, Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. Quebra o que tem que ser quebrado em mim. Você tem que perseverar na Escritura. Essa semana eu comecei ontem à noite a acordar 4 horas da manhã, estou orando até às 5, essa manhã eu orei até às 5:30. Se você quiser acompanhar, você pode me acompanhar a oração. Quando você começar a orar, você põe lá, manda um WhatsApp para mim, pastor, estou com o senhor orando. Pode mandar para mim. Eu não sei quanto vai acabar, mas eu vou avisar também, encerramos essa semana. Mas independente disso, por que eu estou fazendo isso? Porque eu senti no coração que eu tinha que fazer. Durante o dia muito corrido, absolutamente muito corrido, eu sou um pouco agitado, você já percebeu. Então nada melhor do que 4 horas da manhã,
que eu faço, irmãos? Tem que acordar, tem que lavar o rosto, dependendo, tem que tomar banho, para acordar mesmo. E não é orar se encostando, ficando de joelho, caladinho, não. É orar, eu boto sempre um louvor baixinho, e orar ouvindo a voz. Tem que ouvir a voz. Senão, meu irmão, daqui a pouco já acabou o horário, tu dormiu, rapaz. Você dormiu. E por que eu estou citando isso? Porque se não houver uma decisão, seja para orar, seja para ler a Bíblia, você não vai fazer. E eu quero com isso, meu irmão, em nome de Jesus, convidar você à oração. Fique de pé no seu lugar. E eu vou orar para que você consiga realizar isso em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. E nós te pedimos a tua mão viva sobre os teus filhos, conduzindo seus corações para buscar na palavra de Deus. E enquanto estiverem lendo a palavra, Senhor, seja o teu Espírito Santo aplicando a palavra do Senhor e gerando vida e paz, confrontando os corações, gerando nos corações, Senhor, transformação de pensamento, gravando no coração a palavra, de forma, Senhor, que quando os teus filhos se derem, Senhor, a obra, a palavra do Senhor vai fluir automaticamente. Meu Deus, eu oro, Pai, agora, quebrando todas as artimanhas malignas, todas as correntes de Satanás que foram colocadas para impedir tudo isso de acontecer. Nós declaramos agora sem efeito agora todas as artimanhas, e sejam agora caídas por terra todas as escamas dos olhos, tudo que tem abafado os ouvidos. Meu Pai, quebra, Senhor, todas as correntes, e é no nome de Jesus que nós declaramos, seja destruídas agora, em nome de Jesus, e seja levantado o teu povo com sede e fome da Escritura Sagrada. Meu Pai, seja, Pai, o teu nome exaltado por meio do teu povo. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, Pai, sejam essas mãos fortalecidas pelo teu Espírito, seja, Pai, a força do Senhor sobre o teu povo, e se assim, Pai, for do teu agrado, que cada um seja agora, Senhor, chamado por ti para uma obra específica, para se dar especificamente, talvez às 5 da manhã, talvez às 6 horas, mas independente do horário, Senhor, seja para a tua glória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós oramos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor